Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Estou de volta, mais uma transmissão do podcast Incomodando comigo, Xandão Gente Fina, nesse 6 de abril de 2023, uma quinta-feira, com uma convidada muito maneira, muito especial, que eu já estou para falar com ela desde setembro do ano passado, mas que muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Vou fazer o seguinte, galera, como é de praxe, eu vou fazer um procedimento aqui, vou pedir para quem estiver chegando na live para fazer a mesma coisa. Vamos apertando essa figurinha do aviãozinho de papel aqui para notificar as pessoas de que está rolando essa live no dia de hoje. Beleza? 6 de abril de 2023. Então assim que a gente aperta a figurinha, aparece uma lista prévia com as últimas 99 pessoas que você interagiu no Instagram, um recurso que o Instagram me dá. Então eu uso sempre para dar sempre aquele último alerta e tal. Essa semana tá muito corrida aqui em casa, eu não pude fazer aqui a convocação que eu sempre faço de última hora para o pessoal participar, mas tem sempre essa galera aqui que tá junto comigo e me enviou algumas perguntas aqui para fazer para a minha convidada de hoje, que com certeza vai despertar a curiosidade de muita gente, como todos os convidados que eu tive. Aliás, vou falar um pouquinho desses convidados assim que eu acabei a notificação. Por quê? Hoje é um dia muito legal para mim, porque hoje, 6 de abril, faz 2 anos que eu comecei com o podcast Incomodando. É aniversário do podcast Incomodando. Na verdade, o aniversário vai ser dia 8, mas como a live é hoje, então já estou comemorando aqui 2 anos de podcast Incomodando. Ele começou no Spotify, onde eu mandava só arquivos de áudio, fazia pequenas crônicas lá de 15 minutos no máximo, assuntos diários. Depois eu passei a fazer entrevistas no podcast Incomodando no Spotify, até que surgiu uma grande entrevista que eu fiz que me deu coragem e eu fui incentivado pelo meu filho a vir para o Instagram, fazer aqui as entrevistas aqui, pescar várias pessoas e conversar com elas, né? Tirar dúvidas de quem realmente é profissional na área, em vez de eu ficar consultando aqui e ali como é que faz isso, como é que faz aquilo outro, o que é bom para isso, o que é bom para aquilo. O que eu fui fazer? Eu fui conversar diretamente com as pessoas que trabalham nessas áreas, se destacam nessas áreas, então vão poder falar comigo com propriedade. Pronto, concluí aqui a minha convocação. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Marcelo Leandro MCB, valeu Marcelão, Tadeu Badini, Patrícia Lima, TP Flor, galera que tá chegando aí para dar essa moral nessa live de hoje. Muito obrigado, galera, e faz o que eu fiz aí, aperta essa figurinha do aviãozinho de papel para notificar mais pessoas que está rolando essa live hoje. Então, antes de eu começar, que a minha convidada já está aqui na área, eu preciso falar dos convidados que eu tive nesses 2 anos de podcast Incomodando. Não dá para falar o nome de todo mundo, senão vai sair muita coisa aqui. Mas enfim, nesses 2 anos de podcast Incomodando, muita coisa aconteceu. Por conta dessa entrevista que eu fiz, dessa live, eu conheci a Jéssica Braga e que depois ela se tornou dona da editora Rubi Editorial e me convidou para escrever o meu livro, O que é que te incomoda? Tá lá na www.rubieditorial.com.br, vai lá, acessa e adquira esse livro. Fala muita coisa sobre podcast Incomodando, sobre história de pessoas que a partir de uma coisa que as incomodava, elas passaram a fazer outras coisas e se destacaram em suas áreas. É muito bacana. Tá lá, www.rubieditorial.com.br. Esse foi um dos acontecimentos por causa do podcast Incomodando. De lá para cá eu entrevistei mais de 80 pessoas. Agradeço a todos. Então passaram aqui pelo podcast Incomodando: humorista, profissionais de educação física, professores, nutricionista, web designer, escritores aos montes, psicólogas, cerimonialista, hipnólogo, delegada, pessoal de RH, DJ, enfermeira, comissário de bordo, biomédica, doula, dançarinos, pai e mãe de santo, músicos, psicomotricista, instrutora de Krav Maga, ilustradora, marítimo, várias pessoas de várias áreas diferentes, contando um pouquinho de suas histórias, suas experiências profissionais. Foi muito bacana. Essas lives estão aqui no Instagram e estão no YouTube. Pode dar uma olhadinha lá. Vai lá, pinça lá um assunto do seu interesse. Tem várias, tem quituteira também, cozinheira. Cara, muitas pessoas bacanas passaram por aqui. Gente da IG Literária, né, que faz indicação de livro para outras pessoas. As minhas queridas gêmeas.
muito bacana mesmo. Então você vai lá, tá aqui no Instagram ou tá no YouTube, você vai lá e seleciona um assunto que é do seu interesse e vai lá, são profissionais da área, né? É muito melhor que você ficar vendo a opinião de gente que faz tudo de orelhada, beleza? Então deixa eu acenar para quem tá chegando aqui. Muito obrigado, meu povo que está chegando aí. Vai sonando essa figurinha do avião de papel para chamar mais pessoas. Vamos lá. A minha convidada está na área, eu vou chamar por ela, para não perder tempo. Vamos lá? Convite feito. Agora é só aguardar. Vou aguardar minha convidada de hoje. Vamos lá. Opa! Tá escuro. Câmera invertida, como sempre. Como que eu viro isso aqui, gente? Calma aí que eu vou me achar. Como é que eu viro aqui? Tem duas setinhas na sua... Aí, certo. Isso. Aê! Isso, parece uma Carol. E aí, tudo bem? Tudo bem, minha querida? Tudo jóia, boa noite todo mundo. Muito feliz. Me vendo e me ouvindo legal? Tô te ouvindo bem, muito bem, tranquilo. Beleza, então. Seguinte, deixa eu pedir desculpa antecipadamente, como eu sempre falo. Galera, para fazer essa transmissão, a gente depende de conexão de internet. Tanto minha quanto da pessoa que está participando comigo. E às vezes pode rolar um delay. Então eu falo, às vezes ela já escutou e começa a falar, e vice-versa, parece que está um atropelando o outro, mas não. A gente vai tentar no jogo de cintura aqui ficar bem bonitinho para ninguém atropelar o outro, né? Porque mamãe ensina a gente esperar o amiguinho falar, para depois falar, para ninguém ficar atropelado e ficar uma mensagem truncada. Valeu? Então, já que a minha convidada está na hora, tá na área aqui, eu tenho bastante perguntas para ela. Quem quiser fazer pergunta para a nossa convidada, por favor, sinta-se à vontade. Eu tenho meu cronograma aqui, mas eu paro qualquer hora para fazer a pergunta de quem está participando. Eu só peço que coloque na caixinha de pergunta esse balãozinho com o sinal de interrogação, porque aí fica mais fácil de eu visualizar. Porque se ficar passando no comentário aqui, de repente eu passo a batida e a pessoa fica bolada comigo. Pô, Xandão, fiz pergunta, tu nem para mim para fazer lá para mim. Mas vamos tentar aqui da melhor maneira possível. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá, galera. Então, para não perder tempo, já falei das pessoas que participaram, já falei do meu livro, os 2 anos de podcast Incomodando. E deixa eu apresentar minha convidada de hoje, que é a coisa mais importante no momento. Vamos lá? Ela é de Búzios, Rio de Janeiro. Com formação em letras, português e inglês, é empreendedora, mentora de professores online, autora do curso Do Zero Eu Me Viro, na VF English. E essa mulher versátil já trabalhou em escolas, cursos pré-vestibulares, empresas, inclusive em embarcações de petróleo e gás. O podcast Incomodando se sente muito feliz em receber Viviane Freitas. Ah, que lindo, que tapetão vermelho, hein, amigo? Muito obrigada. Nossa, é um prazerzaço estar aqui. Eu queria te agradecer assim, de coração, porque assim, isso que você faz, né, abrir as portas para a galera que está chegando, para a gente poder expor, né, o que a gente faz, né, o nosso trabalho, isso é muito grandioso. Quero te agradecer demais pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui. Chamei uma galerinha, o pessoal tá chegando aí, tô feliz. Tô vendo, o pessoal tá invadindo aqui, ó. Não consigo nem falar o nome de todo mundo. Santos XBZ, Flavis, Rafael Barroso, o Alissonca, Magarão. Rapaz, a galera tá chegando aqui em peso aqui. Muito obrigado a todo mundo para dar essa moral pra nossa querida Vivi, que ela que é a estrela do show hoje. Vivi, antes de começar as perguntas aqui, como eu falei, galera, quem quiser fazer pergunta para ela, fica à vontade. Eu queria que falasse um pouquinho da Viviane Freitas pra gente. Bom, você já falou um monte de coisa aí, né? Mais assim da parte profissional e tal. É isso aí mesmo, né? Assim, eu vou falar um pouquinho da minha parte também pessoal, né? Para quem também não me conhece, meu nome é Viviane. Eu tenho 45 anos, esse ano eu já faço 46. Sou mãe de 3 filhos, tenho uma neta, né? Minha filha mais velha é casada, tem uma neta, eles moram em Friburgo, meu filho do meio é casado, mora aqui em Búzios também. E eu tenho a minha filha mais nova, que também está aí na live, Manu, né? E assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, sabe? Aquele easy going mesmo, sabe? Você tá com algum problema, não sei o que e tal, é tranquilo, as pessoas se sentem muito à vontade para falar comigo, porque
eu sou muito de escutar, apesar de eu falar muito, que eu sou professora, vocês vão ver aqui, eu vou falar pra caramba, de vez em quando eu mesmo tenho que me controlar. Mas eu sou muito de ouvir também as pessoas, sabe? Então eu sou uma pessoa muito, muito tranquila de se lidar. Sou uma pessoa extremamente adaptável, né? Sou do signo de Gêmeos, então se você me jogar em qualquer lugar do mundo, eu vou dar um jeitinho de me dar bem e não sofrer com nada, sabe? Eu tenho isso na minha vida. E assim, apesar de não gostar de mudanças, quando eu tenho que mudar, eu me adapto fácil, né? Esse é meu perfil. Então, assim, eu não tenho problema não. Hoje você falou, né? Hoje em dia eu moro em Búzios, mas já morei em tanto lugar. Já morei em outros lugares aqui da região dos Lagos, já morei no Rio, Friburgo. Então, assim, a gente vive mudando, né? A gente não é uma árvore, então vamos embora. Não tenho medo de nada. Vamos embora. A gente vai mesmo. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Nem me lembro mais, exatamente. Só que eu não moro com os meus pais já há muito tempo. E aí, enfim, e da parte profissional é isso mesmo, né? Sou formada em letras e dou aula, esse ano completa 29 anos, né? Quer dizer, se fosse pela antiga legislação, eu já estaria me aposentando, né? Mas tudo bem. Então, assim, dentro desses 29 anos, já dei aula em escola, já dei aula em cursinho, né? Já fui coordenadora de cursinho também, já dei aula em muitas empresas, principalmente no Rio, né? Tudo isso presencialmente, né? Porque foi antes da pandemia, então era tudo presencialmente. Já trabalhei embarcada por quase 10 anos também nessas plataformas de perfuração, de petróleo, enfim. E aí veio a pandemia, né, que foi uma coisa horrível para todo mundo, para mim inclusive, perdi pessoas conhecidas e tal. Mas é aquilo, né? Quando a gente tem o limão, a gente tem que fazer uma limonada. Não pode, né, reclamar da vida. Então, o que eu fiz? Tudo isso aqui, assim, né, que estava ruim, eu fiz ser bom. Porque o que aconteceu? Eu dava aula em uma escola e eu tive que dar aula online durante a pandemia. E eu não sabia nada, não sabia nem ligar uma câmera direito, não tinha noção, né, de como fazer as coisas. E aí eu tive que aprender na marra para poder dar aula para os alunos da escola. E não é que eu gostei dessa parada e falei assim, gente, eu quero trabalhar de casa. Eu quero, né, atender o maior número possível de alunos e trabalhar de casa. E aí que vem uma coisa bem interessante, Xandão. Eu nunca gostei assim, de dar aula em escola, sabe? Porque em cursinho você tá ali com pessoas que querem estudar. Vamos chegar nessa parte. Calma. Tá. Vamos chegar nessa parte, calma. Tá, beleza. A professora tá falando como professora, já tá dando uma lição aqui. Calma, que tem muita pergunta nesse sentido aí, calma. Não é que eu tô te cortando, é que tem umas perguntas aqui que o pessoal fez e que tá muito interessado mesmo em saber sobre a VF English. Como acessar a VF English, porque o pessoal andou olhando o seu perfil. O pessoal que me acompanha aqui, toda vez que eu digo, vou conversar com alguém, aí a pessoa que está comigo, não vou dizer fã, mas as pessoas que me apoiam, que gostam do meu trabalho, vão lá e dão uma olhadinha no perfil e viram coisas maravilhosas, fizeram perguntas aqui bem incisivas, bem diretas aqui para a Viviane, professora. Então, calma que a gente vai chegar lá, calma aí. Ó, tem vários aqui comentários aqui, legal. Melhor professor offshore. Ó, o pessoal gastando inglês aqui, ó. Good evening. I love you, mom. So young. Galera tá gastando inglês aqui, ó. Tá, todo mundo aí com certeza. O El foi seu aluno. Tá entrando aqui e tá dando uma moral bacana aí pra nossa querida Viviane Freitas. Vivi, vamos lá então começar essas perguntas, porque são 60 minutos de live e vai dar tudo certo. Cara, tua experiência é vasta pelo que eu vi, não só no seu currículo, mas no seu perfil, por tudo que você falou agora. Pela sua experiência, você já deu aula para todos os níveis de idade. O que você viu que te incomodou nessas experiências que você tenta fazer diferente online? Ah, sim. Uma coisa que sempre me incomodou, principalmente em cursinhos, né, é que no curso, né, é tudo muito engessado. O professor, por mais que tenha o seu jeito de dar aula, mas a gente não pode fugir daquele script, daquela abordagem que o curso tem, né, do material que o curso oferece. Tem materiais excelentes, são realmente muito bons. Porém, são pessoas diferentes, o cliente é diferente, o aluno é diferente. Cada um tem um jeito de aprender,
diferente. Então eu não posso, por isso que eu bato na mesma tecla. Cursinho de inglês não é para todo mundo. Algumas pessoas vão se adaptar, outras não. E aí eu sempre me incomodei com isso. Eu via, às vezes, de cursinho assim, não pode falar português, você não pode traduzir nada. Caramba, eu vi um aluno ali, sabe, sufocado ali, eu não estou entendendo. De repente era traduzir uma única palavra, que não demora nem um milésimo de segundo. Pronto, ia clarear a vida, a mente do aluno, sabe? Então, esse é um exemplo, né? Mas tem muitos cada com isso. E aí, quando eu comecei a dar aula por conta própria, eu falei, opa, deixa aqui comigo, acabei de falar com você. Sou uma pessoa de gêmeos, sou hiper flexível, eu vou tendo o feeling do aluno e eu vejo, eu fiz dessa forma, ele pegou rapidinho, vou por esse caminho. Eu fiz isso, ele continuou sem entender, eu falei, não é esse caminho. Então, assim, eu vou sentindo o aluno. Então, essa foi a grande jogada, a grande mudança e que me faz ter muito mais prazer em dar aula hoje em dia do que antes, com certeza. Legal, então, a sua adaptabilidade, ter o feeling, olha, eu estou gastando também, com cada aluno para perceber o que funciona, o que não funciona, isso é muito legal e realmente isso na aula online é mais perceptível, dá uma coisa mais direta, um trabalho vai ficando mais pessoal, fica muito legal, tenho certeza que a absorção é muito melhor. Vivi, tem uma pergunta engraçada para você aqui, com certeza você já deve ter ouvido alguém perguntar assim, professora, você trabalha também ou só dá aula? Muita coisa, pois é, né? E olha, gente, que sacanagem, desculpa o palavreado aqui, mas vou te falar, hein? O professor trabalha muito, cara, trabalha tanto na hora que tá dando aula, quanto nos bastidores, se não mais ainda nos bastidores, né? De preparação de aula e tudo mais. Mas eu confesso, Xandão, outra coisa, que eu trabalhava muito mais ainda quando era no presencial, principalmente escola, ou coisa chata, Deus me livre, gente. Mas eu não vou cuspir pra cima não, porque eu já tive muito benefício com escolas, sabe? Mas sempre foi muito sacrificante para mim, porque é muita burocracia. Você tem que fazer o planejamento e mostrar para coordenação, e aí correção de prova, e reunião com pais, e não sei, olha, tanta coisinha, e você perde tanto tempo, você podendo usar aquele tempo para ser mais objetivo, direto, fazer o aluno crescer, aprender, e fica nessa coisa, né? Então, assim, mas hoje em dia, né, por eu poder ter mais contato direto com o aluno e ter essa liberdade, para mim é mais fácil. Eu tenho meu planejamento fácil, hoje nós tivemos essa aula, né? Então, para a aula que vem, ele vai precisar disso. Então, é na hora, de uma aula para outra que eu elaboro, entendeu? Eu não tenho nada pronto, eu não tenho script, eu não tenho nada. Eu vou conhecendo você. Então, hoje, nós fizemos sobre isso, mas eu vi que você teve dificuldade em alguma coisa, já anotei. Então, eu preparo a minha aula de acordo com essa daqui, entendeu? Então, é assim que por isso que eu não adoto material nenhum. Nenhum. Isso aí. Quando entra comigo, eu não uso material nenhum. Eu vou preparando de acordo com o objetivo do aluno. Enfim, tem aluno que precisa de inglês para viajar, então as aulas vão ser elaboradas em cima disso. Tem alunos que precisam para fazer uma entrevista de emprego, né? Outros simplesmente para conversar. Enfim, eu vou preparando de acordo com o objetivo e o ritmo do aluno também. Vivi, quanto tempo tem o curso? Vai depender de você. Eu mando ver, mas eu só sigo adiante quando eu sinto que o aluno tá legal naquilo ali, vamos embora para outra, não perco tempo não. Tanto é que os alunos têm uma resposta assim, né, muito rápido. Eu tenho alunos que moram nos Estados Unidos, brasileiros, e com 2 meses de curso, eles foram para lá sem saber nada. Com 2 meses de curso, eles já estavam atendendo o público em inglês lá, sabe? Então, é muito rápido o resultado, porque é focado no seu objetivo e dentro do jeito que é melhor para você assimilar, entende? Bem personalizado. Beleza. Isso aí. Eu gosto de fazer analogia com futebol, que é um assunto que eu acho que eu entendo. Então você faz igual aquele técnico, os melhores técnicos de futebol que eles fazem. Tem a tática, né? Mas ele vai saber como é que funciona cada jogador em campo. É o que você faz. Aquele jogador funciona daquele jeito. Ele vai entrar na tática, que é aprender o esquema todo lá, mas ele vai aprender mais pelo ouvido. Esse aqui aprende mais lendo. Você é excelente professora, né? Tu que está na área há 20 e tantos anos.
Ó, você falou assim, se eu pudesse, eu estava aposentado, mas pelo amor que você tem, duvido que você estava aposentada, minha filha. Eu estava trabalhando ainda. É verdade. Não é? É verdade. Galera, tava mandando pergunta aí pra Vivi, quem quiser, ó. Aqui tá o Carlos Henrique falando aqui, ó. Pera aí, fugiu aqui o comentário do Carlos Henrique. Vivi, dá um RDO para traduzirem, que eles vão ver o que é trabalho. Great teacher. Melhor, adoro o seu método, grande professora. O pessoal tá rasgando cedo aqui, ó. Tá rasgando cedo pra nossa Vivi Freitas, do VF English. Gente, vai lá e dá uma olhada no perfil dela, _ Vivi Freitas, com 2 S. Vocês vão ver coisas maravilhosas lá. O Cristiano Guerra, excelente postura, visão, mentalidade, abordagem, comunidade objetiva. A professora Viviane, sempre simpática, direciona o ensino na maneira com a qual concordamos e acreditamos ser adequada. Caramba, Uau, o ego da mulher tá sendo massageado aqui pra caramba. Ó, vamos lá, Vivi. Puxa. Tá subindo, tá inflando. Vamos lá. Tomara que dê para fazer tempo de todas essas perguntas aqui. Pergunta básica. Vivi, quando é que a gente se toca? Que tá pagando mico falando inglês? Posso te falar? A gente não paga mico falando inglês. Nunca. Sabe por quê? Primeiro que não é a nossa língua. Para começar, então o que você estiver falando, tem que falar do seu jeito, como você acha que é. Se tá errado, alguém vai te corrigir e beleza. Entendeu? Eu acho assim... essa coisa de você chega, desculpa porque eu não sei falar inglês muito bem. Desculpa pelo quê, gente? Não é a nossa língua. Peraí, quando o gringo vem pra cá, ele não pede desculpa que não sabe falar português. Não é não? Exatamente. E pelo contrário, tem uns que nem tentam falar português, ainda vêm pra cá, pro nosso país, e acham que a gente tem que falar inglês com eles. Então, peraí, parou com esse negócio de desculpa que eu não sei falar inglês muito bem, que nada. Eu tô tentando, e se o outro não entender, é o problema do outro. Entendeu? E é isso, nunca vai estar pagando mico. Eu tô cantando, mas tô cantando tudo errado. Quantas vezes eu já fiz isso? Agora, tenha vontade de cantar certo, bora pra aula, estudar. Agora, não quer estudar? Canta do seu jeito, gente. Sabe? Não, sem neuro, sem nada disso de pagar mico. Né? Exatamente. Outra coisa também, Xandão, uma coisa que é muito importante, que eu vejo acontecer muito. Os próprios brasileiros, eles criticam os brasileiros falando inglês. E aí, você vê alguém falando assim, mas ela falou assim, desse jeito, olha que pronúncia, né? Essa é pronúncia não. Outra coisa é pronúncia. Gente, é o que eu falo com os meus alunos. Eu adoro a plataforma TED Talks. TED Talks é uma plataforma onde tem palestrantes do mundo inteiro falando sobre os mais diversos assuntos. Eu falo com eles para eles assistirem o TED Talks, porque lá eles vão ter uns sotaques diferentes. Eu trabalhei em plataforma, trabalhei embarcado, então tinha gente de tudo quanto é canto do mundo. É uma coisa assim, de louco. Tinha hora que eu achava que eu não sabia inglês, porque eu não estava entendendo, de repente, um croata falando inglês, sabe? Um indiano falando... São sotaques completamente diferentes e isso não quer dizer que está errado. Tá tudo certo, mas cada um com o seu sotaque. Então, assim, relaxa, galera. Vamos aprender. Você tem que aprender a estrutura, formar as frases e se comunicar. O importante é comunicação. Não existe pronúncia certa, pronúncia errada. Vamos parar de criticar o coleguinha, né? Vamos ajudar, né? Exatamente. O tempo que a pessoa perde criticando podia estar ajudando. Eu tenho um amigo meu que ele falou assim, meu objetivo é falar inglês igual a você. Eu não sou fluente, não. Dou umas cacetadas, né? Porque eu trabalho embarcado há 15 anos, então consigo falar. E ele, queria falar com você. Não, cara, vai falando. Mas eu tenho vergonha. Falei, olha só, tem um amigo nosso que ele é inglês. Aí eu falei assim, olha como é que fulano fala. Eu gostar muito de sua música. É assim que você vai falar com ele em inglês, cara. Ele vai entender do mesmo jeito, tem que se comunicar. Aqui, ó, o Cristiano tá falando. Joel Santana deu o jeito dele na África do Sul. Tudo é possível. É isso aí, Cristiano. Concordo plenamente com você. Então, o tempo que a pessoa perde criticando era o tempo que a pessoa podia estar ajudando o coleguinha. Gente, vão mandando pergunta aí quem quiser para Viviane. Fiquem à vontade. Olha, aqui tem uma pergunta que está bem dentro do que você falou, né? Os estrangeiros absorvem o português da mesma maneira que os brasileiros aprendem inglês? Não. São mais abertos? Não, né? Não. Pelo contrário, eles têm muita dificuldade. Por 2 motivos. Primeiro, porque eles já são mais fechados mesmo, né? Eles já têm mais vergonha, eles já têm essa timidez.
a comunicação, nós temos uma comunicação muito mais gestual, né? A gente tem as nuances também, a entonação de voz, eles não têm, é uma coisa só, né? Então, primeiro questão mesmo da comunicação visual, que já é difícil e eles têm dificuldade de se comunicar nesse sentido. E segundo, a língua inglesa, portuguesa é milhões de vezes mais difícil do que a inglesa, né? Então, para gringo aprender português, o ideal e o que funciona mais rápido é sentar e estudar as estruturas. Acontece, por exemplo, nas plataformas mesmo, né, Embarcado, eu cansei de ver, eles simplesmente ouvem uma expressão e eles aplicam aquela mesma expressão. Ótimo, mas são coisas isoladas, tá? Eles conseguem se comunicar assim. Mas para gringo aprender português é muito mais difícil. E o ideal é sentar para estudar mesmo, né, as estruturas e tudo mais. Com certeza. Legal, legal. Vivi, eu sou marítimo, como todo mundo sabe, e você trabalhou em embarcação, muito bacana isso. Eu tive vários professores, 2 deles foram muito importantes para eu alavancar o meu inglês, que é a minha querida Nilza e meu querido Heitor, excelentes professores, sabem uma dinâmica muito legal para dar aula, você é eles, assim, muito, muito maneiros. Eles tinham o esquema lá da aula, mas eles passavam, eles iam além, eles faziam mais. Muito bons, meus queridos Nilza e Heitor. Aí tem uma pergunta aqui interessante. Dar aula em embarcações complica a diferença entre o inglês informal e o inglês técnico? Há muita complicação? Entendi. Não é que esteja muita complicação. O que acontece? Eu tenho um curso também, você mencionou, né, no início que eu fiz o curso do zero ao Eu Me Viro, show. Mas eu tenho, além desse, eu tenho outros 2 cursos. Um é chamado Inglês para DP, que é o Dynamic Positioning, posicionamento dinâmico, e tem também o inglês para comunicação offshore, de um modo geral. O que acontece? Dentro da comunicação marítima, existe um padrão. A gente não pode falar assim, por exemplo, principalmente o pessoal que trabalha na ponte, né, os pilotos e tal, quando está se comunicando com outra embarcação e tal, eles não podem falar assim, tipo, eu posso passar para tal lugar? Acho que pode. Não tem acho. É uma coisa muito, né? Então tem toda uma comunicação assertiva, direta, e isso tudo eu explico nesse curso. O inglês técnico, gente, existe inglês técnico de todas as áreas. Quando a gente fala que é inglês técnico, é porque a gente usa vocabulário específico daquela área. Então tem inglês técnico de medicina, inglês técnico de engenharia, de pessoal que trabalha embarcado. A única coisa que muda é o vocabulário, tá? Agora a estrutura, a língua é uma coisa só, né? Então, quando eu pego um aluno que quer um inglês mais técnico, né? O que acontece? Às vezes eu não sei, eu pego, vamos supor, uma pessoa, um advogado, né? Eu não sei todos os termos em inglês, da parte jurídica. Eu vou estudar, mas vai certamente aparecer alguma coisa. Deu um problema aqui, caiu. Deu uma parada na tela com a nossa querida Vivi. A tela congelou. O que houve? Eu acho que caiu. Vivi, me ouve? Opa, caiu. Caiu da Viviane, vou chamá-la de novo. Aconteceu algum probleminha técnico, vamos ver aqui. Vou chamá-la, convidá-la novamente para participar. Convite feito. Isso acontece, gente. Ao vivo é isso aí. Oi. Câmera invertida novamente. Eu tenho um cobertor de sofá igualzinho isso aí. A meu sofazinho aqui na frente. Caiu. Vamos lá. Em relação ao inglês técnico, né, que eu estava falando. Isso, existe, né, o inglês técnico de várias áreas, né? Inglês técnico offshore, inglês técnico de quem é, por exemplo, médico, engenheiro, advogado. Então, vai acontecer certamente de eu não saber alguma palavra técnica
ali na aula. E tudo bem, eu não tenho que saber tudo. Eu não sou médica, eu não sou engenheira e tal. E muitas das vezes, como é que a gente trabalha com isso? Muitas das vezes o próprio aluno sabe aquela palavra e eu peço para ele me explicar. Isso que ele está me explicando, ele está falando sobre o trabalho dele. Eu tenho que corrigir essa explicação e não a palavra em si, percebe? Eu trago muita coisa porque eu estudo antes, mas se aparece uma coisa que eu não sei, tá tudo bem, eu não tenho que saber tudo. Mas o meu objetivo é o quê? Fazer com que a pessoa, com que o meu aluno consiga falar sobre o trabalho dele. É isso. Beleza. Contextualiza também, né? Porque aí também não vai fugir muita coisa. Porque aí o inglês técnico também complica muito. Eu sou uma vítima do inglês técnico. Às vezes o cara vai falar assim, aí eu vou contextualizando tudo. Pô, ele tá falando disso aqui, não tá falando de uma receita de bolo. Aí eu vou e entro. São de professores como você, que a Marinha Mercante precisa muito. Você tem que voltar a embarcar, hein? Acho que não. Vivi, quais são os erros mais comuns na conversação, pessoalmente e pelas redes sociais? Quais os erros mais comuns que você vê? Oh. Olha, tem muito erro. Bom, existem muitos erros que são aceitáveis, né? Eu acho assim, se você está numa conversação formal, você tem que saber se portar, você tem que saber falar corretamente, né? Agora, se você está num ambiente que é informal, às vezes você comete esses erros, mas está havendo a comunicação, toca o barco, está tudo certo, entendeu? Não tem porquê. Agora, você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que se preparar, né? A mesma coisa em português, né? Então, assim, o que eu vejo muito no inglês no inglês mais cotidiano, muita gente erra e que é super aceitável, por exemplo, os auxiliares, né? Os verbos auxiliares para fazer pergunta, né? Você quer perguntar, sei lá, onde você vai? Aonde você vai? Em vez de perguntar where do you go, a pessoa fala where you go. E não bota o do. Mas tá tudo bem. É uma linguagem comum, tá todo mundo se entendendo, sabe? Não tem que corrigir. Em música, então, nossa, em música tem muito erro gramatical. Só que às vezes, por exemplo, aquela música assim, she don't like, she don't like, she don't like, cocaine, tananana, tanana. Então she don't like. Mas imagina o cara cantando assim, she doesn't like, she doesn't like. Não tem como. Sabe? Então, assim, são coisas que dá pra gente ter um jogo de cintura e aceitar. Outras não. Exatamente. Como tu falou aí, entrevista de emprego, cara, há 5 anos, eu me lembro que há 5 anos atrás eu estava conversando com um amigo meu, falei, estuda essa, que a gente estava fazendo um curso a bordo, né? Estuda isso aí, cara, que depois de um tempo o inglês vai passar de diferenciação para obrigação, tá? A pessoa vai ter que falar, já tem que chegar falando, nada, isso é só para aprender aqui a bordo. Beleza. Eu fiz 3 entrevistas para 3 empresas diferentes, todas em inglês, pelo telefone, cachorro latindo no meio do quintal, e eu tendo que falar direitinho aqui para a pessoa ouvir, pá. Pô, legal, beleza, vem aqui na empresa. Cheguei na empresa, fiz outra entrevista lá, consegui minha vaga por conta disso, mas enfim, agora é obrigação você ter o inglês. Então, por mais que você tenha vergonha, acho que não vai, fala, como a Vivi está falando aqui, fala, não tem vergonha, não tem nada disso aí. Em relação a isso, Xandão, peraí, só um minutinho, só dar um parênteses. Quando eu comecei a trabalhar embarcada, eu cheguei lá na plataforma e via todo mundo se comunicando. Eu olhava lá fora, a peãozada falando com os supervisores. Aí eu falei assim, pô, o que eu tô fazendo aqui, né? Todo mundo se comunica. Mas eu achei tão engraçado, porque assim, quando eu fui chegando perto e fui ouvindo, caraca, tudo errado, mas era a comunicação perfeita, era o que eles precisavam ali para fazer o procedimento tal, não sei o quê. E eram palavras soltas e palavras técnicas e eles iam. E aí era muito fácil ensinar para essa galera, porque eles não tinham vergonha. Eles saíam falando, entendeu? E aí foi o que eu tinha que fazer? Colocar simplesmente as estruturas para eles poderem falar corretamente, né? Mas tem essa diferença, sim. Eu tenho um amigo que ele só falava assim, yes, no, ok, repeat. Era só essas 4 palavras. Yes, no, ok, repeat. E o serviço saía. Eu falava, mas só fala isso, cara. Não, eu entendo o que ele está falando, é que eu não sei como responder. Então eu vou no yes, no, ok,
repeat. O repeat eu não estou entendendo. Quando ele repete, eu falo, ok, acabou. Eu falei, tu é bom, hein, cara? Tu é bom pra caramba. Ó, tem a Flávia aqui, tô doida para adquirir o seu curso. Quando sai? Gente, _ Viviane Freitas 2S, vai lá, você vai saber tudo da Vivi lá, todo o curso VF English, os outros cursos que ela faz, do DP e biriri pororó, mas tem que ir lá, vai lá no _ Viviane Freitas com 2S, beleza? Ó, tem uma pergunta aqui muito legal, que a gente falou assim, não existe pagar mico e falar inglês, mas tem uma pergunta aqui que até eu acrescentei um negocinho aqui. Viviane, você falou que tem amigos, tem alunos seus nos Estados Unidos. O que você tem a dizer sobre aquelas pessoas que passam 3 meses nos Estados Unidos ou na Inglaterra e voltam falando com sotaque? Ou usando vários termos quando estão conversando? Aí entra a minha interrupção, que é, eu acho que gente que usa o termo inglês toda hora é brega, né? Que nem uma amiga minha que fica, hoje eu tenho um call da empresa, não posso falar muito com você. Ai, tô muito estressado, sou muito workaholic, tô precisando de um ambiente low profile. Falei, meu Deus do céu, eu não aguento isso, o que você acha? Pois é, às vezes eu acho meio forçado. Demais. Eu acho meio forçado, sim. Tem pessoas que eu sinto que parece que forçam, sabe? Só pra mostrar que sabe inglês, sabe como? Mas, enfim, eu acho meio forçado também. Mas às vezes não. Às vezes, por exemplo, uma palavra que já entrou no meu vocabulário, eu tenho certeza de um monte de gente. Pô, me dá um feedback então depois? Sim. O feedback é uma palavra, é um retorno, né? Uma resposta. Então já entrou, não é forçado, já soa mais tranquilo. Agora, ficar colocando um monte de palavrinhas em inglês no meio da frase é esquisito. É forçado. Também não acho legal, não. Acho brega. E é o tempo inteiro, né, cara? Uma breguice danada. A pessoa realmente quer mostrar que sabe. Quando vai viajar pra Disney, então, que volta, meu Deus do céu. Aí... Tá se sentindo nativo, né? Uma outra coisa também que acontece demais. Por exemplo, como é que você chama aqueles restaurantes onde você vai e se serve? Self-service. Self-service. Esse restaurante é self-service? Não, é outro jeito e tal. Mas aí, quer dizer, a pronúncia correta é self-service. Mas imagina só, eu chego assim no meio da minha família, os meus amigos, vamos naquele restaurante self-service. Ou seja, de duas uma. Ou eles vão falar, que burra, não sabe nem falar. Ou então vai falar, que nojo, né? Só porque é professora de inglês. Sabe? Então, assim, eu falo self-service mesmo. Vamos ali no self-service. Eu sei que tá errado, mas todo mundo fala assim, então tudo bem. Mas tudo bem também se a pessoa quer falar direito. Se está usando uma palavra em inglês no vocabulário em português e quer falar corretamente, ótimo. Mas eu prefiro falar como todo mundo fala, sabe? Mais natural. Infelizmente tem muitas pessoas assim e vamos manter viva a nossa língua, o português, que é linda, bonita pra caramba. Sabe falar inglês? Fala inglês, quando precisar. Beleza? Ó, tem uma pergunta aqui, que a menina perguntou do seu curso, agora cadê a pergunta que eu me perdi, que eu tô... Ai, meu Deus do céu, velhice é fogo. Sim, a pergunta que você falou aqui atrás, que você pode sentenciar em quanto tempo uma pessoa pode atingir a fluência, você falou que vai depender da pessoa, a metodologia usada. Agora sim, do 0 ao eu me viro, como é o curso e como é a sua metodologia? Bacana. Esse curso, gente, ele já está prontinho. A única coisa que está faltando mesmo é acertar alguns ponteiros, a questão de marketing, né, de divulgação, para fazer o lançamento dele. Mas eu pretendo lançar ainda em abril, mais tardar até meados de maio. Né? Como que é esse curso? O nome já diz, né? É do 0 ao eu me viro. Por quê? Eu gosto muito de pegar alunos realmente do zero, e aqueles alunos que já tentaram várias vezes e não conseguiram, ou nunca tentaram, ou acham que não vão conseguir. São esses desafios que eu gosto de pegar. Então esse curso assim, eu começo realmente do zero, explicando passo a passo como que a língua inglesa funciona. E aí tem o vídeo com a explicação. Depois do vídeo tem exercícios também. Antes disso, tem exemplos, né, de vários exemplos com aquela mesma estrutura. Depois tem exercícios em PDF com gabarito que a pessoa pode imprimir se quiser.
né? E além disso, eu passo técnicas para as pessoas poderem estar utilizando isso oralmente. Porque o que acontece muito, Xandão, o que eu vejo? Tem gente que fala assim, eu baixei o Duolingo e estou estudando. Ou eu aprendi inglês com música, aprendi inglês vendo filme, série. Tá, você aprendeu inglês, você se comunica em inglês? Porque uma coisa é você aprender, saber a estrutura, saber como funciona a língua, outra coisa é se comunicar. Para você se comunicar, você precisa de 4 habilidades. Você precisa ler, ouvir, falar e escrever. Então, se você só recebe a informação, beleza, você sabe toda a estrutura e tal. Agora, você está produzindo, você está falando, você está escrevendo? Não, então não tem comunicação. Então, assim, é bacana ter um curso online, um curso gravado, ótimo. É bacana estudar com músicas, vídeos, ótimo, isso tudo é muito bom e enriquecedor. Mas se você não pega, igual o meu próprio curso, qualquer outro curso, se você pegar o meu curso, só assistir todas as aulas, você vai aprender tudo, beleza. Mas se você não seguir o que eu tô falando ali, de você falar com você sozinho, no espelho, isso não é pagar mico, esse é um processo. Quantas vezes eu já briguei no espelho só pra falar inglês, sabe? Falando inglês, brigando, que não sei o que, sabe? Então, é assim. Você imaginar uma situação, eu tô numa entrevista de emprego, vamos lá. Aí começa a falar com você mesmo, sabe? Se você não fizer essa pagação de mico, você não vai ter comunicação. E nem todo mundo tem alguém do lado para treinar, né? Às vezes a pessoa tá sozinha, não tem com quem falar. Fala sozinho, mas fala, porque você precisa produzir. Então esse curso do Zero ao Me Viro é para isso. Eu não ensino exceções das exceções, não. É aquele basicão de você saber presente, passado e futuro, que vai ser mais do que suficiente para você, se pegarem você e te jogarem em qualquer canto do mundo, você vai se virar e muito bem. É para essas pessoas que eu fiz esse curso, entendeu? E é muito rápido, bem dinâmico, direto, isso aí, sem enrolação. É a técnica que eu falei antes, no começo da live, a técnica que sabe como é que o jogador joga, qual a melhor posição, com que perna que o cara bate. É isso aí. Professores bons como você, tu tá precisando muito por aí, hein? Ó, a gente falou um pouquinho do teu curso, agora vamos lá, do seu lado mentoria. Como você conduz e quais os seus principais pontos da sua mentoria? Bacana. Eu faço uma mentoria também com os professores, não só professores de inglês, né? Eu tenho professores, eu já dei mentoria também para outros professores de outras áreas que querem sair do presencial para passar para o online, mas não sabem como, não sabem o caminho das pedras. Uma coisa que eu sempre falo, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente prioriza isso, a gente vai investir. Então eu não vim do nada, não caí de paraquedas. Eu queria vir para o online, mas eu tive que investir em alguns cursos, comprei alguns cursos pela internet, estudei, me especializei e cá estou, feliz da vida. Então, é o que eu falo com os professores, né? Para você sair do presencial para ir para o online, você vai precisar se posicionar na internet, e você vai ter que fazer propaganda de você mesmo, você vai ter que se vender, você precisa saber fazer isso. Antes disso, há um ano e meio atrás, eu nunca tinha postado um vídeo no Instagram, era só foto, eu morria de vergonha, sabe? Então, são habilidades, e habilidades a gente aprende, a gente pratica. Então, eu ensino isso também na mentoria, né? A questão de precificação de aula, porque assim, eu como professora, trabalhei durante muito tempo. A última vez, há um ano e meio atrás, eu estava ganhando R$12 a hora a aula, pelo amor de Deus, para dar aula para 30, 40 alunos. Sem contar que o tempo que a gente gasta, né, saindo de casa para lá, o tempo que a gente gasta preparando aula, corrigindo e sabe, fazendo reunião pedagógica, não sei o quê, para ganhar R$12 a hora a aula. Graças a Deus, tem professores que amam o que fazem e a gente precisa desses profissionais. Eu sou muito feliz por eles existirem. Que bom que nós somos diferentes, né? Mas eu já estava, sabe, por aqui, por isso fiz essa migração. Então, nessa mentoria, eu passo para os professores, né, a questão da precificação, que é totalmente diferente, né, a questão de como que você faz para receber pagamento, como faz para cobrar, qual a sua postura, a postura que você tem que ter, questões mesmo de tecnologia, quais as plataformas usar, como você faz para compartilhar a tela, escrever, fazer um quadro branco na própria
próprio monitor, né, do seu computador. Então, tem a parte técnica, tem a parte estrutural do curso, tem como você se portar com o aluno. E outra coisa, como você também otimizar o seu tempo. Porque você pode começar 1 a 1, aula VIP. Quando você já tiver, né, com sua agenda cheia, você já começa a fazer os grupos, eu ajudo a fazer esses grupos, o que falar com os alunos, como falar para que eles aceitem se juntar, tem estratégia. E além disso, tem ainda uma terceira etapa, que é justamente o produto digital, onde você não vai mais trocar seu tempo por dinheiro, tá? Então é uma questão agora mais empreendedora. Porque o nosso tempo é limitado. Eu não posso trabalhar, né? Eu trabalho, 8 horas por dia, mas o meu dia é limitado. 1 hora eu só vou ganhar aquilo ali, entendeu? Mas dá para ganhar muito mais. Um professor consegue ganhar pelo menos 10 mil reais trabalhando de boa em casa, 4, 5 horinhos por dia. Ah, Viviane, que nada tem, eu provo que tem como. Sabe como? E assim, não é difícil, é porque a gente sempre foi muito assim. Nós fomos criados para isso, sabe? E não, hoje em dia a gente tem que acompanhar mesmo as mudanças, a tecnologia. Gente, a internet está aí. A gente com a internet, a gente não dá aula só na nossa cidade. Eu tenho alunos em vários lugares, sabe? Em outros países, inclusive. Então, a gente tem o mundo nas nossas mãos. E aí eu ensino bem, passo a passo, a estruturar isso. E é muito rápido, basta o professor, né, ter a cabeça aberta para isso também, para essas mudanças. E é bem bacana. Eu tenho professores que já estão, como eu, estão fazendo isso aí também. Tem outros que estão no processo, tem outros que desistiram. Isso não é para mim, não. Tudo bem, cada um vai se achando, né? O negócio é não parar. É assim. Tá aí, gente. Professora, mentora de professores também. Vai lá, _ Viviane Freitas 2S, para saber tudo da vida dessa pessoa maravilhosa, inteligentíssima, com esse sorriso lindo. Tá enchendo a tela aqui. Eu tenho mais uma pergunta para fazer aqui. Sim. Vocês viram aí, né, como é que o professor rala, né? Aí depois vai dizer perguntar se trabalha também é só se dá aula. É brincadeira. É brincadeira, né? Viviane, aprender a cultura do país me ajuda a entender o idioma? Com certeza. Com certeza, sim. Não que seja necessário, tá? Não é assim, indispensável, né? Então, você pode aprender, quando você aprende a cultura, você entende muita coisa que eles falam, né? Gírias, expressões, que você entende o jeito deles viverem, né? Mas não que isso seja primordial para que você aprenda inglês. É muito importante você aprender a cultura, principalmente quando você vai viajar, né? Aí sim, poxa, sem sombra de dúvida, aí é essencial. Mas para você aprender inglês, né, para você fazer as suas coisas aqui, não que seja necessário, mas ajuda, com certeza. Porque você tem que saber da cultura, tem que saber como a pessoa está falando, por que ela está falando aquilo. Olha, uma coisa que eu demorei a entender, e agora eu tô explicando para as pessoas, por exemplo, eu tive uns 3 chefes que eram ingleses. Então, qualquer coisinha fala stupid. Pô, tá me chamando de estúpido? Mas isso para eles é tipo normal, tipo, deixa de ser bobo, bobão, entendeu? Pô, deu mole. Então eles falam isso, e hoje em dia o colega meu escuta isso, quer bater no outro. Eu falo, por incrível que pareça, é da cultura dos caras, né? Então você vê muitas, principalmente quando você trabalhou a bordo, né? Exatamente. Você vê cada coisa, nossa, você acha que a pessoa tá xingando, né, e tal, e não é o jeito que eles falam, né? Mas enfim, é legal saber, Eu sempre trago também para os meus alunos curiosidades e tal, principalmente datas também, né? As datas são diferentes, né? Aqui e lá fora, algumas coincidem, outras não, né? Então é sempre bacana trazer essa cultura também. Muito legal. Um termo lá que eles entre eles se ofendem, que é engraçado que a gente não... grow up, tipo, cresce, pô, entendeu? Aí sim, os caras ficam irados com o outro, assim. Tipo, me chamou de menino, de moleque. Grow up, cresce, pô. Entendeu? É mó barato isso. Vamos lá, Vivi. Projetos, futuro, o que é que nos aguarda? Então, em relação a projetos, né? Eu continuo dando aula, né, de inglês para os brasileiros e português para os gringos, né? Sempre
buscando o objetivo de cada um e respeitando a individualidade de cada um. Só para dar um exemplo aqui, eu tenho um aluno, de repente até alguns de vocês já até conhecem, que ele é até famoso aqui na internet e tal, foi até um cara que eu comprei um curso dele, que é sobre meta-persuasão, né, como falar, como se expressar e tal. O nome dele é Diego Gil. E aí ele se tornou meu aluno, ele me viu que eu estava no curso dele, nessa conversando, ele quis fazer aula e faz aula comigo tem quase um ano. E é bacana que na primeira aula ele já falou assim: Vivi, não adianta me passar dever de casa não, tá? Porque eu não tenho tempo, não faço, não gosto. Tudo bem, beleza, vamos praticar em aula. Aí, na segunda aula, eu tô vendo, eu falei: Diego, você não vai anotar nada, não? Aí ele: não, por quê? Eu tô ouvindo, eu tô te ouvindo, tá tudo certo. Aí, engraçado que na aula seguinte, ele aplicava aquilo que eu tinha ensinado. Ou seja, ele é uma pessoa extremamente auditiva. Ele não precisava escrever. Pra quê? Depois não ia ver mesmo, né? E outra, ele é uma pessoa também muito ocupado. Uma vez, ele abriu a câmera para assistir a aula, ele estava almoçando num shopping. E ele perguntou: você se importa que eu continue almoçando, a gente continua conversando? Eu falei: não, tudo bem, vamos conversar. Ele saiu dali, foi para a loja do lado comprar um vinho para a esposa e eu fui junto com ele no celular. E nisso a gente falando inglês. Uma outra aula, 5 minutos antes da aula, ele me manda um áudio: Vivi, eu preciso fazer uma reunião aqui com o meu sócio. Ele já fala inglês. A gente pode fazer essa aula com você? Que aí você vai me dando uns toquezinhos. Eu falei: vamos embora. Ou seja, ele trouxe o trabalho para a sala de aula. Então, assim, a aula online é boa por causa disso também. Nunca você vai encontrar isso num cursinho. Jamais, sabe? Então, meus projetos são esses: continuar atendendo os alunos para ajudá-los a conquistar o objetivo deles, continuo com as mentorias com os professores, e esses 3 cursos, né? O de inglês para DP e inglês para comunicação offshore. E esse curso que eu vou lançar agora, né? Do zero ao Eu Me Viro, que, aliás, eu já quero até deixar um convite aqui pro pessoal: me acompanhem aí no Instagram, porque eu vou estar fazendo, assim, uns sorteios, ou algumas coisas, assim, em relação aos primeiros que comprarem o curso com uma condição super especial, né? Então, assim, vai me acompanhando que tá quase saindo. É isso aí. É isso aí, galera. Acompanha aí, ó, _ Viviane Freitas, com 2 S no final, para acompanhar todas essas novidades, os cursos que ela tá se empenhando em fazer, a maneira, a didática dela, a metodologia dela, que é, como eu falei, aquele técnico de futebol que sabe como fazer o jogador render melhor em campo. É a metodologia da Viviane. Com certeza tu vai sair voando do curso dela. Então vai lá, Viviane Freitas, no VF English. Eu tenho aqui 3 minutinhos para terminar essa live maravilhosa que eu tive com essa mulher incrível, lindíssima, inteligentíssima, fala com uma eloquência incrível, professora, né, também há muitos anos, curso pré-vestibular, escola, empresa, trabalhou embarcada. Então, como trabalhou embarcada, eu posso falar, a mulher é fera, sabe o que está falando, mas eu tenho que acabar. Vivi, por favor, suas considerações finais. Então, galera, é isso, né? Eu tô super feliz hoje em dia, tô realizada. Depois de 29 anos, eu tô de sala de aula, né? Eu tô como eu gosto. Aqui, ó, chinelinho de dedo. Chinelinho de dedo. Eu só me arrumo daqui pra cima, Xandão. Eu tô como eu gosto. Igual o Cid Moreira. Exatamente, sabe? Eu vou desligar aqui, eu vou descer, minha família tá aqui embaixo me esperando, vou tomar um chopp, já tô em casa, sabe? Assim, tô super realizada porque eu consegui fazer essa transição. Então, assim, eu chamo mesmo os professores para isso, que vale muito a pena. Tô super feliz e empolgada com esse meu curso que eu vou lançar agora, do zero ao Eu Me Viro. Eu vejo, assim, que tem pessoas que têm vergonha de abrir câmera, sabe? Tem pessoas que não adianta, eu dou aula com a câmera fechada, a pessoa com a câmera fechada, porque tem vergonha, sabe? Então, o curso gravado é para essas pessoas. Eu tenho uma outra aluna que é extremamente ansiosa e que, ai, professora, eu não passei meu caderno a limpo, eu não sei o que, sabe? Calma. Então, o curso gravado, a pessoa vai fazendo o tempo dela, mas tem que ter disciplina também, sabe? Porque tem que ter uma constância. Mas, assim, eu tô tentando cercar
de todos os lados para levar informação para todas as pessoas. Então é isso, eu espero realmente que esse curso aí, né, que eu gravei, do Zero Eu Me Viro, que possa ajudar bastante gente a atingir tudo que eles querem. É isso aí, eu estou super feliz de estar aqui, quero te agradecer demais, mais uma vez, né, pelo espaço que você dá para todo mundo, sempre, sabe, ajudando a galera, divulgando todo mundo. Você é um grande valor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Como é que é o nome da galera que tá te esperando para tomar um chopp aí? Ah, pois é. Tá, o meu marido já tá lá, né? Enfim, tem meu marido, tá lá. Tem Patrícia, Paulo, a Manu, que vai comigo também, mas ela não vai tomar chopp, vai só tomar um refrigerante. Então, como é tem uma galerinha lá já me esperando. Como é que é o nome da tua família, marido e filhos? Meu marido é o Rafael e meus 3 filhos, Ana Flávia, Caio e Manu. E tem a minha neta, que é Ana Lua. Ana Lua. Um beijo para toda a sua família, minha querida Viviane. Eu estive aqui hoje com essa pessoa maravilhosa, sorriso aberto, que enche a tela, a Viviane Freitas, professora de inglês, mentora de professores online e criadora do curso do Zero Eu Me Viro. _ Viviane Freitas com 2S. Vai lá, galera. Tem cada vídeo dela muito maneiro que te dá uns insights assim, pô, é por aí que eu tenho que ir. Caramba, ela sabe os caminhos. Então não adianta eu ficar falando aqui. Vai lá. _ Viviane Freitas. Vivi, muito obrigado mais uma vez pela participação. Era pra gente ter conversado em setembro do ano passado, mas o momento foi agora e foi muito bom, como eu sabia que ia ser. Obrigado a todo mundo que participou da live, teve presente aí, seguindo o podcast Incomodando no Instagram, Facebook, YouTube e no Spotify. Tenho lá também uma continha no TikTok, mas ninguém vai me ver dançando lá. É só para divulgar mesmo. Então segue aí o podcast Incomodando. Essa live vai estar salva assim que terminar. Todo mundo vai poder assistir quantas vezes quiser. Vivi, muito obrigado mais uma vez, meu anjo. Um abraço para toda a sua família. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, beijo. Obrigada, galera. Tchau, tchau. Aproveita o chopp que eu tô salivando. Aproveita.